Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Meu nome é Marcos Vanderlit, eu sou presidente do Instituto Olus. Eu sou formador de coaches, de mentores dentro do sistema ISO. Eu também sou palestrante em organizações. E nesse vídeo aqui eu quero explorar com você a questão da espiritualidade. Essa é uma questão, na realidade, bastante difícil, porque existem diferentes significados. A espiritualidade é algo intangível, é algo assim muito indefinível. E não há assim uma definição de espiritualidade, nós não podemos colocar isso em palavras. Então, assim, eu gostaria de convidar você a, num primeiro momento, a conhecer um pouco mais do ser humano. Vamos conhecer um pouco mais, da nossa vida aqui no planeta. Então, a primeira questão, assim, que nós temos que fazer no mundo é a nossa sobrevivência, Todos nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro para poder comprar a nossa comida, a nossa roupa, termos uma casa, etc. Então esse é o cuidado da nossa sobrevivência. E um segundo aspecto, sim, que o ser humano tem, é o que a gente chama de reprodução. A energia da reprodução, reproduzir as nossas células para nós mantermos a longevidade, é a reprodução humana através da sexualidade, a perpetuação da espécie humana. Isso são aspectos que são impulsos dentro de nós, a favor da reprodução, a favor da nossa sobrevivência. Nós temos impulsos de fome, impulsos de sede, etc., impulsos de sono também para dormir. Mas tem um outro terceiro aspecto, assim, que eu gostaria de falar, que são coisas profundamente básicas, que é a questão da transcendência. O ser humano tem uma sede de transcendência, Nós temos uma sede de infinito, uma sede de algo mais, e isso a gente poderia chamar de espiritualidade, de transcendência, ou então busca da felicidade real, da felicidade profunda, permanente. Então eu gostaria assim de dizer que existe a felicidade comum, quando a gente vai tomar um chopp, toma uma caipirinha, faz uma viagem, você tem aí um aumento de salário, etc. Tudo bem, mas isso não é a felicidade real, é uma felicidade construída. Felicidade real é a felicidade que está sempre no nosso coração, é algo que é inato a nós. E você já viveu isso também, teve momentos que você se sentiu profundamente feliz em função de nada. E aquilo surgiu para você. E você se sentiu profundamente realizado, pleno. Então é algo que nós temos dentro de nós, sempre presente, mas está bastante encoberto, porque nós pensamos muito, estamos sempre lá fora. Mas eu estou falando dessa felicidade profunda, real, que não depende de nada, Nada externo. Então, quem são as pessoas que buscam a espiritualidade? Essa é uma pergunta assim, interessante. Então, existem vários tipos de pessoas. Então, existem, por exemplo, pessoas altamente negativas, São pessoas que são do mal, a gente fala pessoas do mal, Pessoas que querem a maldade, praticam a maldade, pessoas que roubam, que estupram, que fazem negociatas com as pessoas, são as pessoas que de uma certa forma são assassinos ou são, digamos assim, pessoas que têm esse aspecto assim, da maldade interna mesmo. Essas pessoas são totalmente negativas e não buscam nada de espiritualidade e nem conhecem isso. E o segundo tipo de pessoas são as pessoas condicionadas. As pessoas condicionadas, elas também não buscam espiritualidade. O que são pessoas condicionadas? São pessoas que estão assim no dia a dia e que vivem os valores do mundo. Então só importa festa, importa jogo de futebol, importa fazer churrasco, importa viajar, importa fazer compras, etc. Então são pessoas que não têm nenhuma consciência, apenas vivem o ego, o eu. A vida é aquisição, aquisição e aquisição, trabalhar e ter aquisição e nada mais. Então são pessoas que vivem assim uma vida extremamente frívola, Isso é uma grande parte da nossa
população humana ela está nesse nível profundamente condicionado, sem nenhum entendimento, né, de algo mais profundo. Agora existem as pessoas questionadoras, as pessoas que já questionam, mas será que não tem algo mais? Né? São pessoas assim que talvez um dia foram, vamos supor assim, foram num culto, ou numa missa, ou escutaram algo na televisão que foi interessante, e elas começam a questionar, será que tem algo mais? Será que a vida é só isso? Então essas pessoas, elas podem sim buscar espiritualidade, sim, talvez não. Ou elas regridem para o nível anterior, que são pessoas condicionadas, ou elas ficam ali questionando, mais ou menos, ou elas podem dar um salto, elas podem caminhar adiante, elas se tornam pessoas buscadoras. Então elas descobrem que elas são os criadores do mundo, que nós criamos o nosso mundo internamente, né? E a pessoa ela começa a procurar as respostas dentro dela. Então é a pessoa que busca, né? Então essas pessoas buscadoras, elas vão procurar talvez, né, uma religião, vão buscar fazer estudos, vão buscar meditações, etc. Então são pessoas que estão no caminho. E tem também as pessoas despertas, as pessoas que já despertaram. Então são pessoas que já encontraram espiritualidade, já vivem isso profundamente, então elas já não precisam buscar mais, né? Então assim, eu diria assim que as pessoas questionadoras e buscadoras são as pessoas realmente que vão buscar essa espiritualidade. Então essa espiritualidade, né, ela no fundo é uma reconexão com essa felicidade real, essa felicidade profunda, essa felicidade incondicional, né, um aspecto transcendente dentro de nós e que também está sempre presente dentro de nós. Agora, para explicar isso melhor, eu vou colocar aqui um quadro, e eu gostaria que você acompanhasse esse quadro assim, que fala das duas mentes. É muito importante você entender as duas mentes. Então existe uma mente sábia dentro de nós, que é a nossa fonte, né, que é a nossa consciência plena, primordial, né, que é uma mente, digamos assim, é uma consciência eterna, que nunca nasceu, que nunca vai morrer, e que é algo universal, e que todos nós temos. Então é uma mente livre, ela não tem pensamentos, ela não tem emoções, mas ela é uma mente sábia, uma capacidade de criação, ela tem uma lucidez, né, a nossa capacidade de saber, nossa capacidade de criar, ela vem dessa lucidez interna, né, que é potencial dentro de nós. Então é uma mente superespacial, ela é impessoal, ela tem uma qualidade assim, a qualidade dela é ter uma felicidade permanente. Ali, nessa mente, tudo é feliz o tempo todo, e ela é imutável, e ela não é afetada por nada. Então nós temos essa mente sábia, profunda dentro de nós, né, que realmente é a nossa fonte de vida, nossa fonte divina, ou é o nosso lado divino, ou é Deus dentro de nós. Não importa como a gente chama isso, mas nós temos essa qualidade, né, de profunda felicidade, de profunda compaixão, em que nada afeta essa mente sábia. Mas nós também temos uma mente comum. A mente comum, que é a mente que nós adquirimos ao nascer nesse mundo e que nós vamos perder quando nós morrermos. Então é uma mente temporária, é uma mente que aprende as coisas, então ela aprende aquilo que é condicionado dentro de nós. Então essa mente ela tem pensamentos, ela tem emoções, ela tem conhecimentos. Ela muitas vezes é uma mente dual, eu aqui, você lá, e aí tem os conflitos. Né? Ela funciona através do cérebro. A mente sábia não, ela não funciona pelo cérebro, mas a mente comum sim, ela é cerebral, ela é pessoal, então ela cria um ego, nós criamos um ego, né? E ela tem, digamos assim, como característica de felicidade, a felicidade impermanente, a felicidade criada, seu isso, seu aquilo, e é uma mente totalmente mutável e afetável, ela é afetada por qualquer coisa. Então a mente sábia não é afetada por nada. Ela é a tua fonte, ela nunca muda, ela não precisa ser desenvolvida. E nós temos a nossa mente comum. Na realidade, nós estamos sempre vivendo na mente comum, nós aprendemos a viver na mente comum.
né? A mente sábia, ela está ali presente, mas ela é pouco usada, ela é pouco acessada, ela é muito desconhecida, né? Então nós estamos sempre querendo resolver as questões através de pensamentos, através de conhecimentos, né? Mas na realidade só conhecer as coisas não realiza as pessoas. Então tem pessoas com muitos conhecimentos, mas que não são realizadas. Então vamos adiante aqui, já que eu passei esse quadro agora, da mente sábia e da mente comum, eu quero falar um pouco sobre isso agora, né? Então as pessoas que buscam essa espiritualidade, né, elas são pessoas que vão trilhar um caminho espiritual. Por exemplo, elas vão trilhar o caminho de Santiago, por exemplo, ou outras trilhas, né? São pessoas que se dedicam a orações, se dedicam à meditação, ou métodos orientais, né? Buscam assim um autoconhecimento, ou vão frequentar alguma seita, alguma religião, ou alguma filosofia, né? Se tornam adeptas de algum estudo. São pessoas que buscam orientações espirituais, são pessoas que estudam ou que praticam silêncio. Então, essas pessoas, né, que mesmo tendo a mente comum, elas estão buscando essa espiritualidade. Mas essa espiritualidade, no fundo, vai ser o quê? Vai ser uma conexão com a mente sábia. É como se houvesse, assim, um rompimento dessa divisão e existe essa presença da mente sábia que começa a se manifestar na vida comum, na mente comum. Então é uma conexão com essa fonte, ela é sentir a presença sagrada, e essa questão toda, ela passa a fluir no nosso dia a dia comum. Então eu me torno super feliz, eu vejo essa felicidade incondicional, eu estou pleno, presente, né? Eu adquiri isso em mim, Deus em mim, Deus se manifesta em mim, ou então o Espírito, ou o tal, ou o Brahma, ou o Universo, seja lá o que for, né? É como se o canal da mente sábia, né, estivesse aberto e flui na minha vida comum também. Então uma pessoa que atinge a espiritualidade, ela está sempre feliz internamente, apesar dela também ela paga contas, ela também trabalha, ela também precisa sustentar a família, mas ela tem essa conexão interna. Então são pessoas altamente pacíficas. Então são as pessoas que encontraram essa espiritualidade. A vida delas, ela é governada pela felicidade incondicional, pela sabedoria, né? É a pessoa que se entrega à vida, se entrega a Deus, vamos supor, né? Numa linguagem mais comum nossa. Então nós precisamos assim entender esse caminho da espiritualidade. Então essa busca espiritual que as pessoas têm, ela tem muito a ver com a limpeza dos obscurecimentos que encobrem a fonte. Nós temos muitos obscurecimentos, muita teoria, muito saber, nós temos muitos lixos mentais, nós temos muitos preconceitos, nós estamos assim muito cegos para essa fonte. Então, quando você faz, né, essas buscas espirituais, né, as orações, as meditações, isso é uma limpeza que acaba ocorrendo e vai chegar um momento em que a fonte flui, né, através de um lugar limpo e atinge todo o teu ser, toda a tua mente comum também. Então, quando essa fonte ela passa a se manifestar pela limpeza que você fez, a gente chama isso de graça. Por isso que a gente chama assim, que o acesso a essa fonte divina é uma graça, porque ela se manifesta por si, não é eu que a busco, ela se manifesta, né? Então a gente fala assim, é a graça divina. E nesse momento as pessoas podem viver essa espiritualidade e que é uma felicidade incondicional, a felicidade plena, é espiritualidade. Então a pessoa ela se transforma, ela passa a ser muito generosa, ela passa a ter um amor incondicional, ela passa a ter uma compaixão incondicional, porque aquilo são propriedades da fonte que se manifestam no seu dia a dia. Então isso é o caminho da espiritualidade, é o caminho da felicidade, é o caminho da ligação com o todo, né? Porque essa fonte é o todo, ela é uma fonte universal, né? Ela não é pessoal, ela é universal, então ela se manifesta em mim, ou seja, todo o universo se manifesta em mim, a divindade se manifesta em mim, e eu sou e passo a ser essa divindade, tenho uma fusão com ela.
Então essa fonte, ela sempre está presente, mas nós precisamos fazer essas limpezas para ela poder se manifestar. Então, quando nós vemos essa questão assim, nós nos fundimos com isso, nós vamos ter o que a gente chama de bem-aventurança e a felicidade plena. Então esse é o caminho, né, gente? Essa aqui é o que a gente chama de espiritualidade. É isso que o ser precisa. Nós precisamos no mundo, né, prover a nossa sobrevivência, né, a nossa reprodução. A gente faz isso todo dia, estamos sempre trabalhando, fazendo alguma coisa para a gente poder sobreviver. Nós estamos sempre em família, né, cuidando dos filhos e por aí vai, levando os filhos para a escola. Mas nós também precisamos ter esse terceiro aspecto, que é aquilo que realmente realiza o ser humano. Então, espero assim, ter trazido uma contribuição para você. Faça uma boa reflexão e veja se isso realmente tem ressonância no seu coração e use isso também. Valeu, gente? Muito obrigado. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.